O nascimento de um filho transforma a vida de qualquer família. A partir do momento em que chegam, mudam completamente a rotina da casa. São noites mal dormidas, fraldas para trocar, banhos para dar. Porém, o desafio se torna extremamente maior quando o filho nasce com necessidades especiais. Segundo dados do Statistics Canada, 22,3% da população adulta no país tem algum tipo de deficiência. Destes, 42,8% possui uma deficiência considerada severa ou muito severa, o que equivale a mais de 1 milhão de pessoas no país que necessitam de cuidados continuados 24 horas por dia. Paulo de Mello é um desses adultos. Com poucos meses de vida, foi diagnosticado com trissomia 21, a síndrome de Down. Ao contrário das previsões de médicos e especialistas, vai fazer 59 anos este ano. Depois da morte de seus pais, Paulo vive sob os cuidados da sua irmã mais velha, Luísa Riquinha. Tu sabes que eu te amo muito, não sabes? We love each other very much. Yes. 15 anos mais velha do que Paulo, Luísa Riquinha teme morrer antes do irmão. Minha mãe pedia muito a Deus que o levasse na sua frente, mas não aconteceu. Eu também, se Deus quisesse, era melhor que ele fosse na minha frente. A família de Graça e Tony Lima também é rodeada pelas mesmas incertezas. Sara é a primeira filha do casal. Nasceu em 1990. 6 meses depois do nascimento, os médicos perceberam que o desenvolvimento dela estava muito lento e chegaram a um diagnóstico chocante. A bebê tinha paralisia cerebral. Graça parou de trabalhar para se dedicar integralmente à filha. Poucos anos depois, em 1995, o segundo filho do casal nasceu, Kevin, e para surpresa de todos, também sofria de paralisia cerebral. Sem casos anteriores de paralisia nas famílias do casal e após diversos e intensos testes genéticos com resultados dentro do normal, Graça engravidou pela 3ª vez. Em 2007, nasceu Alex e, ao contrário do que os testes genéticos realizados previam, também nasceu com paralisia cerebral. A incerteza sobre o futuro dos filhos é grande na família Lima. Graça foi diagnosticada com um cancro de cólon em estágio avançado em 2017. Desde a descoberta, tem feito quimioterapia e tratamentos para tentar prolongar ao máximo a sua vida e, por consequência, o seu tempo ao lado dos filhos. Eu estou preocupada com os meus filhos. Com o que vai acontecer a eles. Porque eu sei que vou primeiro do que eles. Eu posso não ter muito tempo de vida. E eu estou muito, muito preocupada com o que vai acontecer com eles. O desejo de que a ordem natural se inverta e que os filhos morram antes dos pais é um sentimento comum que rodeia a cabeça de famílias com adultos com necessidades especiais. O que para muitos pode parecer um desejo cruel ou até mesmo desumano, é a mais pura demonstração de amor por pessoas que ficariam completamente desassistidas, caso os familiares morram primeiro. A Luso-Canadian Charitable Society tem tentado arrecadar fundos para a criação de uma casa de acolhimento, onde filhos com necessidades especiais possam viver após a morte dos pais. A Luso, como é chamada pelas famílias, já presta auxílio diário a mais de 200 famílias em 3 localidades diferentes: Toronto, Hamilton e Peel. E na próxima hora tenho comigo o selecionador campeão do mundo de futsal por Portugal, o luso-canadiano Jorge Brás. Nós vivemos muito para dentro durante uma competição dessas.
Claro que depois de assentar um bocadinho, a minha esposa e a minha filha estavam na bancada, que foram o dia da final, o ter tido a oportunidade de ir ao camarote e de estar com elas no final do jogo foi um momento muito especial. E depois, quando cheguei, foi ter tido a oportunidade de falar, de ir ter com a minha mãe primeiro à aldeia, como é evidente, de ir ter com o meu sogro a Chaves, como é evidente. E após esse momento foi telefonar e ligar e falar com os meus tios do Canadá. Olá, feliz mês da cultura portuguesa. It's great to be here to mark Portuguese Heritage Month with a very special guest, Prime Minister Costa of Portugal. My friend, it's good to see you again after only last week in Brussels for NATO, or when I saw you in London back in 2019, or hosted you in Canada the year before. It was a reminder of everything that brings our two countries together. Thanks, Justin. It's for me, I'm very glad to share with you this very important moment in the celebrations of the Portuguese Heritage Month in Canada. I think this is very symbolic that as you are a very good friend of our community and you are very engaged effectively to strengthen the relations between our two countries. There are lots of domains then we can strengthen our relation to develop our capacity to do in common. And for that, I renew my invitation to Justin to come to Portugal. And I'm sure you like what you can see and is a good inspiration for what we can do in common. Antonio, I would love to come back to visit Portugal in an official capacity. Thank you for your invitation. I can tell you, once this pandemic is over, we're all going to be looking for all sorts of different reasons to travel around the world to see friends. Looking forward to the time that happens safely. But in the meantime, we will keep working on trying to make sure we can get together. Na agenda, uma série de eventos em Winnipeg, Ottawa, Kingston, London, Kitchener e Toronto. A Secretaria das Comunidades Portuguesas é vinculada ao Ministério dos Negócios Estrangeiros de Portugal e visa estreitar os laços entre as comunidades da diáspora portuguesa e o país europeu. Uma das tarefas que eu tenho como Secretário de Estado das Comunidades é trabalhar de uma forma próxima com as comunidades, conhecer as comunidades, visitar as comunidades para poder melhor responder às expectativas e aos anseios das comunidades e ao mesmo tempo promover uma ligação mais estreita das comunidades a Portugal e de Portugal às suas comunidades. Isto é tanto mais importante no Canadá porque é um país que está relativamente distante de Portugal e que nós queremos aproximar de várias formas, seja através da língua, da cultura, da atividade económica, do turismo. Na reta final da campanha, o líder liberal intensificou a sua agenda. Participou num comício em Brampton, onde foi recebido por centenas de apoiantes. O ex-primeiro-ministro liberal Jean Chrétien, numa rara aparição pública, abriu o evento. Do you feel confident the Liberals are winning this one? Oh, I hope so. O Departamento de Estatísticas do Canadá revelou que em 2019, 78% dos cidadãos nascidos no Canadá votaram. Entre os imigrantes, o número também foi parecido. 75% dos cidadãos que migraram para o Canadá há mais de 10 anos foram às urnas. Este analista político acredita que a realidade entre os luso-canadianos é diferente. O português normalmente é muito estável no que pensa politicamente, mas este ano, devido ao Covid e o ano passado, as pessoas ficam mais tímidas, mas é muito fácil prever onde os portugueses normalmente votam. Os interesses são conhecidos de todos. Na área portuguesa de Toronto, o clima estava tranquilo. A nossa equipa deparou-se com luso-canadianos que foram exercer o papel de cidadão. Escolher o nosso preferido que se governa a nós. Para mim é muito importante que vivi numa ditadura que não votava e sofri muito com isso. Eu voto sempre quando posso. Por que votar é tão importante? Porque é um dever nosso, é um dever.
É um dever cívico. Porque eu sou canadiana e quero votar. Mas por que isso é importante? Porque eu gosto de viver aqui neste país e é para ver se as coisas ficam melhores. O primeiro-ministro canadiano Justin Trudeau foi reeleito esta segunda-feira. Justin Trudeau, 49 anos, começou em 2015 como primeiro-ministro do Canadá, tendo conquistado um governo de maioria. Agora, o ainda primeiro-ministro esperava aproveitar a gestão da pandemia e o apoio dado a nível individual e às empresas para conseguir melhores resultados. Mas tudo o que angariou foi o mesmo governo minoritário, algo que já tinha acontecido em 2019. O Partido Conservador atraiu o voto popular, mas o Partido Liberal ganhou nas áreas urbanas e suburbanas que garantem mais lugares no Parlamento. Erin O'Toole, líder dos conservadores e principal opositor de Trudeau, reconheceu a derrota. O mais novo ponto turístico da cidade de Toronto tem herança portuguesa. Quem caminhar pela Dundas Street West não vai conseguir ignorar a presença da bela escultura do Galo de Barcelos, um dos maiores símbolos nacionais de Portugal, que agora colore as ruas de downtown. A escultura foi presenteada pela cidade de Barcelos à cidade de Toronto e foi entregue em branco. Coube à artista plástica canadiana Julia Price a pintá-lo. Julia venceu um concurso entre diversos artistas e teve o desenho escolhido. Os traços misturam a tradição portuguesa com elementos da cultura canadiana. O azul nas penas das asas faz referência ao mar de Portugal. Na cauda, cores quentes remetem ao sol lusitano. O presidente da Câmara, John Tory, cortou a faixa inaugural. Para ele, o galo simboliza a esperança e o otimismo. Well, I think it's a piece of public art, first and foremost, and I hope the public can come and get a sense of hope and joy from it. It also is a symbol of hope and optimism and good luck and integrity, so I hope people will take a message from that. And I think it is a part of the reopening of the city, and that we, we're finding leadership here in the Portuguese-Canadian community to have people feel a sense of optimism about the future after a very dark period. Para comemorar a inauguração do galo, um grupo de dança tradicional animou os que estavam presentes. Uma estrutura de grandes proporções começa a ser construída a norte da cidade de Toronto, em Vaughan. É a nova sede do Sindicato de Trabalhadores da Construção em Toronto, a LiUNA 183. Com a crescente procura por trabalhadores da construção, foi necessário encontrar um lugar maior para abrigar a sede do sindicato. Em menos de 10 anos, o número de associados mais que dobrou. Em 2011, a LiUNA contava com 28 mil membros. Este ano, já são quase 60 mil. O aumento vertiginoso de membros é justificado pelo grande crescimento da região metropolitana de Toronto na última década. Segundo estimativas do governo canadiano, até o final desta década, a população da cidade deve aumentar de 5 para 6 milhões de pessoas. Para comportar esse novo fluxo populacional, torna-se necessário construir uma nova rede de infraestrutura que supra as necessidades de moradia, transporte e trabalho de uma cidade que não para de crescer. Em reflexo disso, a LiUNA 183 já se tornou o maior sindicato local da América do Norte. O desenho moderno da nova sede chamará a atenção de quem passar nas redondezas. A torre principal terá 6 andares e será conectada a uma ala lateral de 3 andares que ficará logo acima de uma sala de assembleias, que deve comportar 3 mil pessoas. A torre e a ala serão envoltas em vidro altamente transparente, com acesso aberto aos telhados e terraços verdes, para que os visitantes possam se reunir e socializar. O novo prédio promete ser muito mais do que uma simples sede do sindicato. Além dos escritórios e salas de reunião, a nova sede da LiUNA também será um ponto de encontro e um local central para uma vasta gama de serviços oferecidos aos membros. This building is going to have a lot of the needs that our membership needs, such as a medical clinic. It's going to have the training headquarters here as well, the offices. It's going to have a hall that will fit about 5,000 members standing up, which we need for
for meetings because, you know, the membership has grown quite a bit. We're over 60,000 as we speak. And the projection to the finish line for this building will be September of 2023. Exciting to see projects of this magnitude that are happening here in Ontario. I want to take first and foremost the opportunity to congratulate the Executive Board of LiUNA Local 183 for the foresight to build such a great headquarters. Festa, diversão, música. É assim que manda a tradição do Senhor Santo Cristo dos Milagres em qualquer parte do mundo e aqui em Brampton. E é uma vez mais o homem do momento na cidade. A organização da festa do Senhor Santo Cristo foi levada a cabo por Guido Pacheco, que já está nestas andanças, imagine-se, há 15 anos. O ano passado foi pior. O ano passado ainda chegámos a fazer o drive-by. Domingo tivemos a nossa procissão com o Bispo Ivan Camilleri, o nosso mayor aqui de Brampton, juntamente com o nosso cônego Adriano Borges, que veio direto de São Miguel, que é o reitor do Santuário de Seu Santo Cristo. Foi um espetacular. A distância foi cumprida por todos os presentes, já que para o grande impulsionador das festas, a presença do Santo Cristo é o que faz mover o povo. E do Pacheco lança o desafio aos mais fiéis e aos que nem são tanto assim. É importante ter as nossas malaçadas, as nossas bifanas, isso faz tudo parte dessas festas, os conjuntos, os cantores. Mas este ano foi um ano importantíssimo pela parte religiosa. E é isso onde a gente tem que começar. A parte religiosa é que é o mais importante das festas. E sendo assim, a festa para o ano pode continuar.